contar pra vocês como eu conheci o meu marido americano. E um belo dia, a gente começou a conversar, um belo dia de novembro de 2019. Então a gente decidiu casar por Utah e entrar com visto de esposa. Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu conheci o meu marido americano. Eu estava e estou, né, numa fase assim muito tranquila, muito minha, muito boa. E em 2017, mais ou menos, eu e esse criança a gente começou a aprender inglês. Então a gente fez aulas de inglês na escola de inglês, a gente fez aula de inglês com professores particulares, a gente aprendeu sozinho, mas assim, não foram métodos que eu sentia que eu estava evoluindo. Então eu comecei a estudar sozinha. Só que chega um momento que daí assim você pensa, tá, mas você precisa saber se você tá aprendendo alguma coisa. E aí eu pensei assim, como eu não sou de sair, eu sou de ficar em casa, eu gosto de ficar em casa, eu amo ficar em casa. Então assim, eu sei, depois de um tempo eu fiquei sabendo que tem lugares aqui, né, em Curitiba, que as pessoas conversam em inglês, tá? Quando você começa a se envolver, as coisas começam a aparecer pra você. Mas assim, eu chegar do trabalho são prioridades na sua vida. Na minha não era, chegar no trabalho, e daí outro pra outro lugar, chegar mais cansado, não sei o que. Não, nunca fui. E daí eu comecei a pensar, vou o quê? Vou entrar em aplicativos, porque hoje você conversa com o mundo inteiro. Aí, então eu pensei, vou ver aplicativos. Aí eu entrei em vários aplicativos. Mas assim, aqui daí eu descobri que você assim, não consegue conversar, né, com alguém de fora, assim, de todos os aplicativos. Eu ainda devo ter cadastro em 300 aplicativos de relacionamento aí, quem sabe alguém me encontra por aí, porque eu não tenho mais a senha, não consigo mais entrar, não consigo excluir, não sei se eles excluem depois de tempo que você não entra, mas olha, tipo, capaz de encontrar lá, porque eu, não lembro mais como que era, porque eu fui entrando e testando os aplicativos, qual que eu conseguia falar com alguém que falasse inglês, né, pra conversar. Então, eu falei com várias pessoas, e aí vinha muito brasileiro conversar comigo, e aí eu até fiz algumas amizades, assim, porque eu só queria bater papo. Então, quem eu conhecia que tinha uma conversa que dava pra levar, eu tinha alguém pra conversar sem precisar sair de casa. E quando era alguém de fora, eu praticava inglês. No meu perfil, eu já escrevia que eu queria aprender inglês. Eu queria conversar, conhecer pessoas de outros lugares para poder conversar em inglês e aprender um pouco mais. Eu fiz o meu cadastro então no Tinder. No Tinder, eu pensei, Tinder é do mundo inteiro e aí eu vou conseguir conversar com alguém. Só que também não conversava com ninguém que era de fora. Aí tinha pelo menos, que eu nem lembro mais o nome, um aplicativo que ele conseguia mudar a sua localização. Então você colocava a sua localização onde você quisesse e aí você conversava com pessoas daquele lugar. Aí eu usei esse aplicativo para mudar. Só que tem uns aplicativos, né, que depois do tempo que você usa, ele também quer cobrar, ou não sei o que deu, que ele não funcionava mais também. Então assim, mas esse período que eu consegui conversar com pessoas de fora, eu conversei assim com pessoas da Dinamarca, e eu tava feliz da vida, porque eu não queria relacionamento. Então assim, conversar com alguém lá do outro lado do mundo, jamais ia gerar um relacionamento. Eu não ia precisar ter aquela pressão, vamos sair, por que não? Porque sim, e porque não sei, eu não sou legal, eu não sou... gente, cansa e cansava mais ainda naquela época. Então assim, com alguém de fora era tranquilo. Quando era alguém daqui que vinha, mas a gente tá conversando faz uma semana, vamos sair tomar um não sei o que, a gente não tava assim. Então daí quando eu coloquei esse aplicativo que eu conversava com pessoas de fora, aí foi legal, foi bom, porque daí assim, eu ia conversando, né? Aí deu furo, no Tinder eu não conseguia mais colocar pra falar em outro lugar, e continuei estudando em casa sozinha. E daí depois de um tempo eu sinto, nossa, por mais que fosse pouco, conversava assim com uma pessoa, conversava, trocava algumas coisas, eu aprendia. Aí por mais que não conversava mais com aquela pessoa, geralmente a pessoa sumiu, eu sumia, e eu conversava com outro, eu tava aprendendo que fosse um pouquinho a coisa. Aí é que eu pensei, então eu resolvi pagar, porque se você paga no Tinder, você, pelo menos naquela época, né? Que agora eu não sei, mas assim, você paga, você consegue você tem umas vantagens, claro, é pago. Uma das vantagens é escolher com quem, pessoas de que lugar do mundo você quer conversar.
E aí eu resolvi então pagar para poder escolher. E como eu quero aprender inglês, eu escolhi Estados Unidos. E que eu acho que é mais parecido com a gente, etc. Na conversa e tudo. Aí eu coloquei então para conversar ali com pessoas dos Estados Unidos. E aí eu, claro, né, da match você conversa com as pessoas. Eu conversava, só que como o meu foco era aprender inglês, eu não conversava com várias pessoas. Claro, às vezes aparece e tal, mas assim, tipo, era por pouquíssimo tempo. Eu focava em conversar com uma pessoa só, porque eu queria, tipo, ter um certo vínculo para conhecer a forma que aquela pessoa falava para eu aprender. Entende? Então, eu conversava sempre com uma pessoa só. Se ela sumia ou eu sumia, aí eu dava match com outra pessoa e começava a conversar, desde que a conversa, né, desse, sei lá, como que fala? Desse liga, né? Porque nem todo mundo a gente conversa, um papo assim legal de conversar. Então, foi assim que eu entrei no Tinder e comecei a conversar com americanos. Isso também acho que 2017, já começo de 2018, enfim, por ali. Faz tempo, não lembro os detalhes. Então, aí que foi quando o Jason deu o match lá. E um belo dia, a gente começou a conversar, um belo dia de novembro de 2019, a gente começou a conversar. E eu nem lembro se eu tava conversando com alguém na época ou não. Eu sempre comecei a conversar com ele. Eu acho que eu tava, porque assim, a gente começou a conversar e ele sumiu uns dias. E aí depois ele apareceu de novo. E aí a gente nunca mais parou de conversar. Porque na época o trabalho dele ele viajava muito, agora eu entendo, né? Na época ele viajava muito e era de evento que era bem uma época assim, fim de ano, Natal, aquela coisa lá da toda. Então pra ele era louco das ideias. E aí, muito trabalho. Aí ele deu umas sumidas, mas depois. E a gente tinha conversado bem pouquinho. Então ele não tinha ainda me conhecido assim. Aí quando ele voltou a conversar, tal, ele, desculpa, né, por eu ter sumido, isso e aquilo, aquele outro. E a gente começou a conversar. E a gente começou a conversar todo dia. O que fez com que a gente criasse um relacionamento desde o início? Porque eu não queria relacionamento e moro no Brasil, né? E ele não queria um relacionamento e mora lá, né, nos Estados Unidos. Mais de 4 mil milhas, né, que ele fala. Ele também não queria um relacionamento, entendeu? E ele trabalhava muito, então ele não tinha tempo também. Então, pra ele tava bom, ele chegava, conversava comigo, a gente trocava conversa, falava um monte de coisa, eu também, e ficou naquilo vários dias. Então, assim, foi fácil. Aí foi fácil a gente conversar uma semana, um dia, e foi assim que conheci ele, comecei a conversar com ele. E foi muito rápido, americanos são muito rápidos, sim, então é complicado porque assim, eu tô em vários grupos de WhatsApp e muitas me perguntam assim, eu tô conversando com não sei quem, ele me falou isso aqui, assim, é assustador, realmente é assustador, porque eles são muito diretos. Agora todo americano tipo, é um padrão? Não, né? Como que você vai saber se a pessoa que tá conversando com você é uma pessoa correta, da forma que ela tá falando pra você? É difícil, porque assim, todo golpe no mundo, ele é dado baseado em coisas reais, pra você acreditar que aquilo é real. Então assim, isso mostra que aquilo existe realmente, né? Por isso que o golpista se baseia naquela realidade daquela forma, porque existe. E você não sabe se é verdade ou não, porque ele é muito parecido com o real. Então assim, eles são muito rápidos, eles quando tá conversando, eles entram no relacionamento, eles falam de noivado, eles falam de casamento, é aquela coisa que pra nós é um pouco assustador, e pra eles não, é meses, né? Tem um grupo só das moças, das mulheres hoje, né? As mulheres casadas, que estão no processo de visto, e que delas falam um pouco da história delas, é isso, em meses, 6 meses estavam casados, 8 meses estavam casados, em 2 meses o americano veio pro Brasil para conhecer elas e aqui pediu em casamento, e com o Jason foi fluindo, a gente foi conversando, aí a gente conversou por vídeo, e realmente as coisas foram assim, bem rápidas, assim, a gente logo já começou a falar sobre relacionamento, porque, né? E logo ele começou a falar de namoro, porque a gente já tava namorando. E daí noivado, ele não chegou a falar de noivado não, né? A gente só falava já de meses depois sobre casamento, sobre ele vir pro Brasil, sobre eu ir pra lá e essa coisa toda. Mas foi bem rápida. No vídeo, eu acho que a gente começou a conversar assim muito rápido, uns 2 meses mais ou menos, a gente já conversava por vídeo. Aí, como eu tava na casa da minha mãe nessa época,
Ele via minha mãe, eu via a família dele, eu vi vários amigos dele. Ele, quando tô indo na casa de um amigo, sem problema nenhum, ele ia na casa de um amigo, ele me apresentava um amigo, eu conversava com os amigos dele e aí conversava com ele. Então, assim, eu vi várias vezes, isso que é importante também, vários momentos do dia dele. Então, quando ele estava trabalhando, quando ele estava na casa de um colega, aí voltou na casa daquele colega, estava na rua, estava chegando em casa, estava saindo de casa, estava no mercado, estava com a mãe, com o pai, com a irmã. Então, assim, foram 3 anos que a gente conversava muito. Ele viu a minha família por vídeo, porque a gente tem que entender que eles têm, a família dele, os pais dele tinham, sim, a preocupação de que se eu não era uma golpista, da mesma forma que a minha família e conhecidos tinham preocupação se ele não era um golpista, a família dele também tem. Então, assim, viram a minha mãe por vídeo, viram as crianças, conversaram, porque ele tá lá e eu tô aqui. Ok? E isso é importante para os dois lados, né? Não é só você que tem que se respaldar. Você tem que se respaldar, mas tem que pensar que o outro também precisa de alguma coisa. Mas nunca envie dinheiro. A gente conversava bastante por vídeo, logo a gente já começou a falar dele vir pra cá, de eu ir pra lá. No começo eu não queria que ele viesse. Todo mundo, mas deixa ele vir primeiro do que você ir, não sei o que. Essa é uma opinião minha. Na minha opinião, cada um é cada um. No começo, tanto é que depois eu mudei a opinião, porque também já eram vários anos depois, né? Mas no começo eu não queria que ele viesse, porque eu pensei assim, ele vem pra cá, ele conhece minha família, ele tá entrando na minha vida. Se qualquer coisa der errado no meio do caminho, eu ver que não é aquilo, eu envolvi toda a minha vida com ele e ele só ia voltar pra lá e ia seguir a vida dele normalzinho. Foi só uma viagem que ele fez pra fora, tinha visto alguém e volta pra vida dele normal, não afeta nada. E eu, com certeza, isso sempre afeta na nossa vida. Então eu não queria, eu queria ir, conhecer, ver a realidade. Eu sabia que tudo aquilo era real, mas ali o junto que você vê se combina de verdade. Então eu queria ir primeiro. No começo eu pensava exatamente isso, eu vou primeiro. Mas aí veio a pandemia. Veio a pandemia e ninguém viajava para lugar nenhum. Então, assim, tinha planos de eu ir para lá e depois ele vir para cá, e aí ninguém nem foi, nem veio, e ficamos na pandemia, continuamos conversando o tempo todo. Depois, os aeroportos abriram, né? Então, primeiro estava fechado, depois os aeroportos abriram, mas turista não ia para os Estados Unidos. Eu tinha visto de turista. Turista não ia para os Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Aí abriu, eles liberaram para estudante. Aí eu pensei, bom, o que eu posso fazer? Tiro meu visto de estudante. Aí a primeira ideia era as crianças não irem. Mas com tudo isso, com essa demora que eu tinha passado o ano e lá cacetada depois disso, tinha 1 ano e meio, porque foi em 2021, já tinha 1 ano e meio já que estava conversando com ele, eu pensei, da coisa, eu vou tirar o visto de estudante. Fico lá 6 meses estudando, já levo as crianças, já sabemos como que é o negócio, se a gente se adapta, se não se adapta, e aí a gente volta e daí vê o que faz. Então, nós 3. Quando a gente foi tirar o visto de estudante, o que aconteceu? Eles não me deram visto de estudante e cancelaram meu visto de turista. Então, aí que eu não tinha jeito de ir de jeito nenhum. E aí, aqui o Brasil exige que seja tomada vacina para poder entrar. Hoje já é vacina ou teste, mas até pouco tempo era só com vacina. Então ele não podia vir para o Brasil porque ele não tinha tomado vacina e eu não podia ir para lá porque eu não tinha visto, e a gente ficou nessa. Quando foi em abril do ano passado, né, que daí já estava se arrastando e a gente já estava vendo, a gente já falou assim, não, a gente tem que se conhecer, porque a gente vai ter que ver o que fazer. A gente, né, fez 3 anos no final, já eram 2 anos e meio juntos. E como que a gente vai se ver? A gente não tinha se visto ainda. 2 anos e meio a gente não tinha se visto pessoalmente. E, ok, então aí a gente decidiu fazer o seguinte, vamos para um lugar que não precisa de vacina e não precisa de visto. Quando foi setembro, então, a gente foi pro México e foi lá que a gente se conheceu. A gente ficou 10 dias no México e a gente se conheceu lá no México. E a gente se viu pela primeira vez lá no México, em setembro do ano passado. A gente foi lá, ficamos 10 dias juntos, aí quando a gente voltou de lá, então a gente voltou decidido, vamos casar mesmo? Vamos casar mesmo. Aí a gente decidiu casar por Utah. E como que é? A gente casando por Utah, vale não só para o estado de Utah, vale para todos os Estados Unidos. Então, assim, dentro dos Estados Unidos, nós casamos, nós somos considerados casados. Aqui no Brasil, eu também sou considerada casada. Mas não é reconhecido para nada, porque eu preciso
fazer a transcrição do meu casamento aqui no Brasil para eu ter na certidão de casada. Ok, então a gente decidiu casar por Utah e entrar com visto de esposa. A gente se conheceu em 2019, conheci ele pessoalmente em setembro do ano passado. Em novembro do ano passado a gente se casou e em março desse ano ele veio aqui pro Brasil, conheceu o Brasil e tá apaixonado por morrer, etc. A gente nunca esquece. Mas assim, hoje estamos nisso. Terminei de preencher o formulário e no começo do mês, no caso no final deste mês de março, né, a gente pretende, não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas assim, no final do mês de março, que é semana que vem, a gente pretende já encaminhar, pagar a taxa e encaminhar e começar a primeira fase, que daí isso é para outro vídeo, mas a gente vai dar entrada no visto e enfim a coisa vai começar. É isso, gente, essa é a minha história, foi assim que eu conheci o Jason. E se tiverem alguma dúvida, eu falei assim tudo que veio na minha mente, então os assuntos são até meio assim, mas assim, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Assim, eu prefiro que vocês perguntem no particular no meu Instagram, tá? Que é jomark78, mas procura aí que vocês acham meu Instagram, ou por mensagem no Facebook, porque aí eu respondo ali pra vocês por mensagem. Aqui no YouTube nem sempre aparece quando tem comentário, nem sempre eu consigo ver. Qualquer coisa, comentários podem deixar à vontade, tá, gente? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu prefiro que vocês mandem lá no Instagram, lá no particular, ou no Facebook, beleza? Que aí eu respondo pra vocês. Se vocês quiserem também que eu conte mais alguma coisa, com mais detalhes, alguma parte de toda essa história, vocês deixem no comentário também, que aí eu vou gravando o vídeo e eu vou contando essa história toda aí pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado. Cuidado com os golpes, tá? Existe muito casal casado que não foi golpe, tá, gente? Então, assim, tomem cuidado, mas também não podem, acreditem um pouco, tenham fé que também dá certo, ok? Até o próximo vídeo.